Durante o século XIX e o início do século XX, uma era marcada pelo fascínio pelo desconhecido e pelo extraordinário, os circos e shows de aberrações floresceram como um dos principais meios de entretenimento popular, com promessas de apresentar as maravilhas e os mistérios da natureza. Esses espetáculos exibiam indivíduos com características físicas incomuns, muitas vezes rotulados como aberrações. Muitos desses homens e mulheres eram explorados por sua aparência única e condições médicas raras. Serão essas pessoas que você vai conhecer aqui hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é aberrações de circo que realmente existiram. O príncipe Hanjian, também conhecido como o Homem-Cobra ou Homem-Lagarto, foi uma figura de destaque no mundo dos circos de curiosidades do século XIX e início do século XX. Seu nome de nascimento era provavelmente Metal Polo, e ele nasceu em 1871 na Guiana Britânica, atualmente Guiana. Ele tinha uma condição conhecida como tetramelia, que o fez nascer sem braços e pernas. Hanjian ficou famoso por suas incríveis habilidades e o seu carisma ao se apresentar em circos, onde se tornou uma atração popular. Apesar de sua deficiência, ele era surpreendentemente autossuficiente. Ele se apresentava fazendo truques que exigiam grande destreza, como acender um cigarro sozinho usando apenas os lábios e os dentes. Ele também era habilidoso em costurar e pintar com a boca, o que impressionava o público. Seu apelido de Homem-Cobra ou Homem-Lagarta fazia referência à sua aparência física e às habilidades de locomoção que ele desenvolveu. Ele se movia usando os músculos do torso, deslizando pelo chão de uma forma que lembrava os movimentos de uma cobra. Hanjian teve uma carreira de mais de 40 anos nos espetáculos, e sua imagem se tornou icônica após sua participação no famoso filme Freaks, de 1932, onde ele teve uma breve, mas memorável aparição. Ele faleceu em dezembro de 1934, logo após uma de suas apresentações devido a causas naturais. Myrtle Corbin, conhecida como a Garota de Quatro Pernas, foi uma das mais famosas atrações de circo do final do século XIX. Ela nasceu em 1868 no condado de Lincoln, no Tennessee, Estados Unidos, com uma condição extremamente rara chamada dipigos. Isso significava que ela tinha duas pelvis separadas, cada uma com um par de pernas, totalizando 4 pernas. Embora tivesse 4 pernas, as duas pernas internas eram menores e menos funcionais, enquanto suas pernas externas eram completamente normais. Myrtle podia mover as pernas menores, mas elas não eram fortes o suficiente para andar. Então ela usava apenas as pernas externas para a locomoção. Aos 13 anos, ela começou sua carreira como uma atração de circo, viajando com vários espetáculos. Sua aparência única atraiu a curiosidade do público e ela era anunciada como um exemplo de incrível variedade da criação. Myrtle tornou-se rapidamente uma das estrelas desses espetáculos, sendo muito popular entre os espectadores. Apesar de sua condição física incomum, Myrtle levava uma vida relativamente normal. Ela se casou em 1886 com um médico e juntos eles tiveram 5 filhos. Sua capacidade de engravidar surpreendeu muitos, uma vez que seu corpo tinha uma estrutura reprodutiva duplicada. É registrado que alguns de seus filhos nasceram de um lado de sua anatomia e outros do outro. Myrtle continuou sua carreira no circo por muitos anos, até que as condições de saúde e a mudança na percepção do público em relação às curiosidades humanas diminuíram o interesse por esse tipo de apresentações. Ela faleceu em maio de 1928, aos 59 anos, também por causas naturais. Fannie Mills, também conhecida como a Pé Grande de Ohio, foi uma famosa atração de circo do final do século XIX. Nascida em 1859 no condado de Lake, em Ohio, nos Estados Unidos, ela se tornou notável por causa de uma condição médica rara, chamada elefantíase, que fazia com que seus pés fossem excepcionalmente grandes e inchados. Seus pés mediam cerca de 43 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, o que lhe deu o apelido de Pé Grande.
saúde. Fanny sofria de elefantíase congênita, que causava o crescimento anormal dos tecidos dos pés e pernas. Embora sua condição fosse debilitante, ela conseguia se locomover com a ajuda de bengalas e com calçados feitos sob medida para suportar o tamanho dos seus pés. Na época, não havia tratamento eficaz para sua condição, mas isso não impediu Fanny de ganhar notoriedade no circuito de shows de curiosidades humanas. Ela começou a se apresentar no circuito de circos e espetáculos itinerantes no final dos anos de 1870 e continuou por várias décadas. Durante suas apresentações, era comum os promotores usarem histórias sensacionalistas para atrair a curiosidade do público. Eles anunciavam, por exemplo, que Fanny Mills estava em busca de um marido e que seu pai oferecia grandes recompensas, incluindo terras e uma grande quantia em dinheiro para qualquer homem que estivesse disposto a se casar com ela. Apesar do marketing exagerado, Fanny acabou se casando com William Brown, um homem que trabalhava como seu cuidador. O casal viveu uma vida tranquila fora das exibições, mas sua fama como pé grande de Ohio continuou a levá-la para os espetáculos durante muitos anos. Fanny Mills faleceu em 1899 com cerca de 40 anos de idade, devido aos problemas de saúde que sua condição lhe trazia. Stefan Bibrowski, mais conhecido como o Homem-Leão, foi uma famosa atração de circo no início do século XX devido à sua condição incomum de hipertricose, uma doença rara que provoca o crescimento excessivo de pelos em todo o corpo. Ele nasceu em 1891 em uma pequena cidade na Polônia, e sua aparência única, marcada por um rosto e corpo cobertos de pelos longos e espessos, fez com que se tornasse uma figura lendária no circuito de espetáculos de curiosidades humanas. De acordo com a história amplamente divulgada e provavelmente sensacionalizada, a mãe de Bibrowski acreditava que sua condição era o resultado de uma maldição causada por um evento traumático. Supostamente, ela testemunhou o ataque violento de um leão enquanto estava grávida de Stefan, o que, segundo ela, teria influenciado o desenvolvimento físico de seu filho. Essa narrativa foi explorada para atrair a curiosidade do público, ainda que cientificamente sua condição fosse uma forma de hipertricose congênita. Desde muito jovem, Bibrowski foi levado para se apresentar em circos e espetáculos de curiosidades pela Europa e eventualmente nos Estados Unidos. Ele se tornou uma grande atração. Seu corpo estava coberto por uma camada de pelos que chegava a ter cerca de 20 centímetros de comprimento em alguns lugares do corpo, incluindo o rosto, o que lhe dava uma aparência que lembrava um leão, justificando o apelido de Lionel, o Homem-Leão. Apesar de sua aparência incomum, Stefan era conhecido por seu comportamento extremamente calmo, gentil e educado. Ele falava várias línguas e era descrito como uma pessoa intelectual e bem-humorada, desafiando as expectativas dos espectadores, que muitas vezes esperavam uma pessoa feroz ou literalmente animal devido ao seu apelido. Stefan Bibrowski viajou pelo mundo, exibindo sua condição e o seu carisma pessoal. Junto com sua aparência singular, o tornou uma das atrações mais populares da época. No final de sua vida, ele se aposentou na Alemanha, onde passou seus últimos anos. Ele morreu em 1932, aos 41 anos, em decorrência de um ataque cardíaco. Chang e Eng Bunker, conhecidos como os irmãos siameses, foram os gêmeos siameses mais famosos da história e serviram como a origem do termo siameses para descrever gêmeos unidos. Eles nasceram em 1811 na Tailândia e ganharam fama mundial como artistas de circo. Os irmãos eram gêmeos chifópagos, unidos pelo externo, mas além dessa conexão, eles eram completamente independentes em termos de órgãos e funções corporais. Chang e Eng nasceram de pais chineses e sua condição atraiu a atenção de um comerciante britânico chamado Robert Hunter, que os trouxe para o Ocidente em 1829. Os gêmeos viajaram pelos Estados Unidos e Europa como parte de exibições em circos e espetáculos de curiosidades, onde foram anunciados como um fenômeno da natureza. Eles realizaram apresentações em que exibiam sua união física, mostravam habilidades atléticas e compartilhavam suas histórias, o que fascinava o público.
público. No início de suas carreiras, os gêmeos estavam sob o controle de promotores que se beneficiavam financeiramente de suas apresentações. No entanto, depois de alguns anos, Cheng e Eng assumiram o controle de suas próprias apresentações, garantindo independência financeira e maior controle sobre suas vidas. Em 1839, após anos de vida nômade e apresentações, os irmãos se estabeleceram em Wilkesboro, na Carolina do Norte, onde se naturalizaram cidadãos americanos. Eles compraram uma fazenda e começaram uma nova vida como proprietários de escravos e fazendeiros bem-sucedidos, o que era bastante incomum para gêmeos siameses da época. Em 1843, Cheng e Eng se casaram com duas irmãs locais, Adelaide Yates, que se casou com Cheng, e Sarah Yates, que se casou com Eng. Cheng e Eng tiveram juntos 21 filhos, Cheng teve 10 filhos com Adelaide e Eng teve 11 com Sarah. Embora tivessem se retirado parcialmente das exibições públicas após se estabelecerem, a Guerra Civil Americana e dificuldades financeiras levaram os irmãos a voltarem para os espetáculos no final de suas vidas. Cheng e Eng enfrentaram problemas de saúde nos últimos anos. O Cheng desenvolveu alcoolismo que afetou sua saúde e ele sofreu um derrame em 1870, o que limitou ainda mais sua mobilidade. Em janeiro de 1874, Cheng adoeceu gravemente e morreu durante o sono. Eng, que estava conectado a ele, entrou em pânico e morreu cerca de 3 horas depois, provavelmente devido a um choque circulatório e ao trauma emocional da perda do irmão. Felix Werler, conhecido como Homem Elástico ou Homem de Pele de Borracha, ele foi uma figura famosa no final do século XIX e início do século XX, graças à sua habilidade de esticar a pele do seu corpo de maneira impressionante. Werler sofria de uma condição rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio genético que afeta o tecido conjuntivo e causa uma elasticidade incomum da pele, além de afetar as articulações e vasos sanguíneos. A principal característica que fez Felix Werler famoso era a capacidade de esticar grandes áreas de sua pele, incluindo puxar a pele do seu pescoço, rosto e braços a uma distância impressionante. Durante suas apresentações em circos e espetáculos de curiosidades, ele demonstrava sua habilidade ao público, muitas vezes esticando a pele de seu estômago ou puxando a pele do pescoço sobre o queixo e até a cabeça. Isso chocava e fascinava as audiências da época, que nunca tinham visto algo semelhante. Assim como muitas outras curiosidades humanas da época, Felix se apresentava em feiras e circos, incluindo os famosos espetáculos de P.T. Barnum, um dos maiores empresários do entretenimento de shows de aberrações. O público ficava maravilhado com a flexibilidade de sua pele, que parecia desafiadora das leis da natureza. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Felix Werler, já que, como muitas figuras das atrações de curiosidades, ele foi amplamente lembrado por suas apresentações e por sua condição única. Ele foi uma das muitas pessoas com condições médicas raras que usaram suas características incomuns para ganhar a vida nos circos e espetáculos de freak shows, populares na virada do século XIX para o século XX. Robert Huddleston, conhecido como Homem Pônei, ele foi uma figura que se destacou no final do século XIX devido a uma condição rara chamada Síndrome de Proteus. Essa condição genética resultou em deformidades graves nos ossos e nos tecidos, dando a ele uma aparência incomum que lembrava a estrutura corporal de um animal, em particular um pônei, o que lhe valeu esse apelido nos circos durante os freak shows. Robert Huddleston nasceu com várias deformidades, incluindo o crescimento desproporcional de suas pernas e pés, o que lhe dava uma aparência peculiar e afetava sua mobilidade. Ele tinha um corpo relativamente normal na parte superior, mas suas pernas e pés cresceram de forma distorcida e significativamente maiores. A combinação dessas características fez com que ele fosse promovido em exibições de espetáculos como Homem-Pônei, já que as proporções de seu corpo lembravam vagamente as de um equino, especialmente na forma de andar e nas pernas. Huddleston começou a se apresentar em circos e espetáculos de freak shows. Huddleston era frequentemente promovido como uma curiosidade da natureza e uma maravilha médica. Nos
pôsteres dos espetáculos. Os promotores do circo exploravam sua condição para atrair o público, muitas vezes criando histórias sensacionalistas para aumentar a curiosidade. Embora as apresentações muitas vezes explorassem a condição física de Huddleston, ele conseguiu ganhar a vida em uma época em que as oportunidades para pessoas com deficiências eram extremamente limitadas. Pouco se sabe sobre os detalhes específicos do fim da vida de Robert Huddleston, o Homem-Pônei, uma vez que ele, como muitas das figuras dos espetáculos de curiosidades humanas, não deixou muitos registros históricos detalhados. Porém, especula-se que as deformidades causadas pela síndrome de Proteus provavelmente contribuíram para um declínio em sua saúde ao longo do tempo. Essa condição pode trazer complicações severas, como infecções, problemas ortopédicos, dificuldades de mobilidade e dores crônicas, o que certamente impactou sua qualidade de vida nos últimos anos de sua existência. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão pelo fluid, tchau.